Olá, como vocês estão? Estou chegando aqui com as mensagens do conselho semanal. Para quem não me conhece, eu sou a Aline. Vou pedir para que vocês, como sempre, absorvam só aquilo que vocês sentirem no coração que é para vocês. Aquilo que vocês sentirem que não é, soltem, tá bom? Vai servir para uma outra pessoa. Escutem a opção até o final, tá? De repente a mensagem vai estar lá no finalzinho. E aí, se vocês saírem no começo do vídeo, vocês acabam perdendo, tá bom? Se mesmo assim não ressoar, escutem as outras opções, tá? De repente vai estar lá a mensagem que vocês esperam, tá bom? Um ponto, tá? Eu senti necessidade de, nesse vídeo, falar sobre isso. A primeira coisa de um vídeo com energia geral, né, para muitas pessoas, é entender que aqui não é um vídeo particular, não tem só a sua energia no vídeo, né? Tem outras energias no jogo, né? E de repente toda a questão não saia no jogo, saia só um ponto. Ou de repente não vai ressoar com aquela situação que você esperava, vai ressoar com uma outra situação da tua vida. E mesmo que eu não fale aqui na hora do jogo, tá? Se eu estiver aqui falando no jogo sobre relacionamento e de repente encaixou para você na tua área financeira, na tua área de trabalho, na tua área pessoal, de família, ou de qualquer relacionamento que não seja o amoroso, poxa, bacana, tenha discernimento, tá? Ninguém melhor do que você conhece a tua vida, sabe o que está acontecendo, tá? Então, ninguém melhor do que você para tentar descobrir para onde que deve ser direcionada a mensagem que está sendo passada e que você já sentiu, tá? O importante é que você não force, que você sinta que a mensagem é para você, tá? E se você sentiu que a mensagem é para você, procure aonde ela melhor vai se encaixar, tá? Independente daquilo que eu estiver falando aqui, né? Isso serve para qualquer vídeo que você assista, né? Seja aqui ou seja em qualquer outra rede, tá? Tenha discernimento, tenha em mente que são muitas energias para a gente lidar aqui e nem sempre a gente consegue dar os exemplos todos aqui, porque são muitas pessoas, tá? Então, às vezes eu dou um exemplo ou outro, mas acaba passando alguma coisa. Então, você que está aí do outro lado me ouvindo, tenha esse discernimento, tá? De colocar a mensagem na área que de fato você sentiu que é para ser, tá bom? Então, eu senti que dessa vez a gente precisava conversar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Opção número 1, opção número 2 e opção número 3. Não esqueçam de curtir, tá bom? De compartilhar e principalmente de comentar, tá? É muito importante que vocês comentem, que coloquem lá nos comentários como que essa mensagem chegou para você, se ressoou ou não. Me contem, tá? É dessa forma que eu entendo como que essas mensagens estão chegando para vocês, tá bom? Então, vamos começar com a opção número 1. O que a opção número 1 precisa saber nesse momento para essa semana? Quais os conselhos, mensagens, pontos de atenção para quem escolheu a opção número 1 para essa semana? O que eles precisam saber nesse momento? O que tem de importante nessa semana para a opção número 1? Três de paus.
4 de copas. A morte. Fundo do deck, a Imperatriz. Então, o que a gente tem essa semana aqui é um sair de uma apatia, tá? Acredito que vocês estão passando por uma insatisfação. Vocês estão em algum lugar que já não agrega tanta satisfação emocional, tá? E aqui me parece que vocês, nessa semana, vocês encerram essa apatia, saem desse... como é que eu posso dizer? Saem dessa condição de desgosto mesmo, né? De desgosto pelo lugar, pela situação em que vocês estão vivendo. Vocês já não veem mais graça, é como se tivesse perdido o brilho, tá? É como se isso que vocês estivessem vivendo nesse momento tenha perdido o brilho, tenha perdido o sabor de continuar, né? Sabe aquela coisa aquela gana, né? Quando a gente tá em algo que acende, né? As nossas emoções, né? Que mexe com as nossas emoções. Então dá aquele fervor, né? E aqui me parece que vocês perderam isso, tá? Tem uma apatia aqui a tudo que se encontra ao redor de vocês. Tá? Então, aqui me parece que essa semana vocês assumem a Imperatriz, né? As características, a personalidade da Imperatriz, que é a rainha das rainhas. E aí não se preocupem se você for um homem que estiver me ouvindo do outro lado, porque aqui você pode... por que não assumindo essa personalidade de alguém que busca, né, a própria abundância da vida, alguém que já tem maturidade, então alguém, né, então adeque a tua situação, né, encaixe aí. Se você for um homem, pode ser, claro, né, alguém com essa personalidade da Imperatriz, claro, que tem alguma influência sobre a tua vida, que vai te ajudar a encerrar, tá? Se você for um homem, pode ser alguém que te ajude a finalizar, a transformar esse teu momento de apatia, tá? E que te faz vislumbrar outros planos, outros territórios, outros caminhos, outras situações, tá? Mas aqui a questão é, se você for uma mulher, aqui essa Imperatriz é você assume esse poder, tá? E transforma, tá? Transforma essa apatia e se retira, né? Você se retira, você tira de dentro de você essa espécie de desconsolo por estar em algum lugar que já não te preenche mais, e aí você começa a dar ação nos teus planos, e aí são novos planos, são novos caminhos, são novas possibilidades, tá? Aqui você já sabe. Aqui, se você tinha dúvida, se você não sabia o que fazer, aqui você já sabe o que fazer e você já sabe para onde ir, tá? E já sabe como fazer, tá bom? Para sair dessa apatia, e isso aqui se encerra, essa condição se encerra essa semana, tá bom? Então, essa é a mensagem para essa semana. Da opção número 1, não esqueçam de curtir, de compartilhar, de me contar o que vocês acharam, tá bom? Vamos para a opção número 2.
O que a opção número 2 precisa saber para esse momento, nessa semana, o que tem de importante nessa semana para quem escolheu a opção número 2. Quais os conselhos, mensagens, pontos de atenção para quem escolheu a opção número 2. Opção número 2, o que tem de importante nessa semana? O diabo. A força. Caíram 4 de paus com o julgamento. Fundo do deck, o 5 de copas. Então, aqui, a gente tem algo do passado, tá? Vocês têm apego, aqui tem algo que já se encerrou e me parece que pode ter sido algo que já tinha uma estrutura, tá bom? Algo que já tinha... uma estrutura de alguma forma. Algo que vocês têm muito apego, tá? Me parece que esse algo, obviamente, se encerrou, se volta porque se encerrou, né, em um passado, e aí isso retorna para vocês quase que... Como é que eu posso dizer? É quase que como se vocês tivessem atraído, tá? É como eu vejo isso aqui, eu não sei se vocês conseguem me entender, tá? Mas o apego que vocês têm por isso aqui é muito grande, tá? Algo aconteceu e me parece que isso não terminou de uma forma bacana, tá? Tem um arrependimento aqui, tem uma lamentação, tá? E aí pode ser uma lamentação pelo término, tá? Pelo motivo do término, que pode ter sido por ciúmes, pode ter sido... ter algum tipo de manipulação, né? Aqui alguém forçava muito, né? E aqui, se eu estiver falando de um relacionamento, tá? Tinha algumas manipulações nessa conexão, tá? Alguém forçava muito que as coisas fossem do jeito dela, né? E aí, quando eu falo dela, é pessoa, tá? Encaixem se é homem ou se é mulher, tá? Aqui tem muita saudade, tá? Né? Tem muito desejo de reviver isso, tá? Mas também tem muito ego. Aqui me parece que esse desejo de reviver isso é mais por ego do que por qualquer outra coisa. Sabe quando a gente é criança e a gente quer muito o brinquedo, né? Que a gente vê e a gente quer muito aquilo e a gente recebe esse brinquedo e aí a gente de repente já não quer tanto esse brinquedo. A gente percebe que não, né? É mais ou menos isso, tá? É mais por uma questão de ego, me parece que, se a gente estiver falando de um relacionamento, isso é um grupo, tá? Tem um outro grupo aqui que uma situação foi encerrada e me parece que é um relacionamento, tá? Um relacionamento sólido, que eu falo, tá? Algo que já tinha um namoro, né? Um casamento, algo que já tinha uma certa estrutura, tá? De alguém que tinha uma personalidade muito egocêntrica,
né? Que queria que as coisas fossem do próprio jeito, né? E que as coisas também não terminaram muito bem, e que ficou apenas uma lamentação. E me parece que isso volta. Me parece que essa pessoa, se essa pessoa for do outro lado, se for outra pessoa, não você que está me ouvindo, né? Que está me assistindo, ela volta. Mas ela volta com essa mesma energia, tá? Esse é um ponto interessante aqui na leitura, porque ela volta, mas a situação volta, tá? Para você, mas ela volta com a mesma energia que foi finalizada, tá? E isso serve para qualquer um dos casos. Se a gente estiver falando de uma situação de trabalho, se a gente estiver falando de uma situação de relacionamento, e expando essa coisa de relacionamento, pode ser um relacionamento interpessoal com amigos, com, enfim, colega de trabalho, com, né, ou amoroso aqui. Era uma situação que tinha manipulações, que tinha ciúmes, que tinha imposições, né, de regras e de, né, e isso causou, né, em você que me ouve aqui um minar de energia, é o que eu sinto aqui, tá? Uma mensagem importante que é essa que eu acabei de falar aqui do jogo é que seja o que for, tá? Seja o que for que retorna para sua vida, que já foi encerrado no passado, tá? A mensagem aqui é que isso volta na mesma energia que foi finalizada, tá? Isso não volta diferente, isso volta na mesma energia. E aí eu tô falando de uma energia de ciúmes, de manipulação, se for num trabalho, uma energia de imposição, né? De alguém que lidava com você, que fazia imposições, né, e que tinha um ego realmente muito elevado, tá bom? Então essa é a mensagem central, seja em qual setor da sua vida for. Isso que volta com a mesma energia que foi finalizada, tá bom? Então vamos para a opção número 3, não esqueçam de curtir, de compartilhar, de comentar, de me contar o que vocês acharam, tá bom? Se quiserem voltar no meio da semana para me contar se está ressoando, tá bom? Então, vamos para a opção número 3. Opção número 3, o que eles precisam saber de importante para essa semana. Quais as mensagens? Pontos de atenção, conselhos para essa semana, para quem escolheu a opção número 2. 2 não, 3. Desculpa, perdão. Então, a opção número 3, bem importante para essa semana. Três de paus. Opção número 3. Nove de copas. Rei de ouros. Fundo do deck, 9 de paus. Então, aqui, algo que vocês desejavam muito, tá? Se você é um homem que me escuta do outro lado, esse rei de ouros é a sua energia, tá bom? Se você é uma mulher que me escuta do outro lado, essa pode ser a energia de alguém que tá entrando na tua vida essa semana, alguém que você esperou, tá? Aqui
é um desejo atendido, é algo que você já esperava, né? Como se há bastante tempo você esperasse que isso acontecesse. Você visualizou isso por muito tempo, tá? Fez planos com relação a isso durante bastante tempo, tá? Chegou a entrar em exaustão, achando que, me parece aqui que vocês achavam que isso não ia mais acontecer. Acho que vocês já estavam chegando no ponto de desistência, tá? Portanto, por esperar tanto que isso acontecesse, tá? E isso essa semana chega, tá? Trazendo um novo, como é que eu posso dizer? Um novo horizonte para vocês. É como se isso que chegasse para vocês abrisse um novo horizonte com novas possibilidades, e aí sim vocês conseguem fazer novos planos e conseguem se ver seguindo com a vida de vocês. Me parece que se você é um homem, tá, nessa situação, né, algo aqui de que vocês desejavam muito, né, e que vocês esperavam muito, chega para vocês, e isso abre novos caminhos, tá? Vocês conseguem finalmente, e aqui realmente finalmente, é como se trouxesse um ufa para vocês, e abrisse realmente a mente de vocês e abrisse condições para que vocês seguissem em frente e conseguissem dar sequência na vida de vocês. É como se fosse um fluir, é como se as coisas estivessem paradas, tá? E aí encaixe na situação de vocês e em qual setor da vida de vocês isso vai se encaixar, tá? Mas aqui, se você é um homem, aqui algo chega que destrava. Tinha algo travado na vida de vocês, é como se vocês estivessem parados, exaustos, esperando que isso acontecesse. E aí a gente pode estar falando de pessoas chegarem, a gente pode estar falando de uma proposta chegar, a gente pode estar falando de qualquer coisa que chega, que vocês esperaram muito, estavam exaustos para que chegassem, para que destravasse a vida de vocês, para que vocês conseguissem dar sequência na vida de vocês e dar ação aos planos de vocês, tá? E isso chega, e aí sim, aqui vocês, é como se vocês de repente, né, o céu se abrisse, você soubesse para onde vai, né, o que você precisa fazer, né, e para onde você precisa ir, tá? Tem um outro grupo aqui, tá? Que me parece que o desejo aqui era sair de algo que já estava muito pesado, tá? Então, aqui tinha um desejo muito grande de sair de uma paradez, algo que estava estagnado, algo que estava muito parado, que causava muita exaustão, né? Uma exaustão física, uma exaustão emocional, uma exaustão mental, tá? Que impedia a sua ação, tá? E me parece que, de repente, algo acontece e que tudo, de repente, se abre, tá? E você consegue dar ação aos teus planos, aos teus projetos e consegue fazer com que as coisas fluam, tá? Um outro grupo é que, se você for mulher que me escuta, tá? Alguém com esse perfil, né, com essa personalidade do Rei de Ouros, que é alguém provedor, né, alguém que inspira segurança, entra na tua vida quase que como um pedido atendido, tá? E te tira dessa condição de exaustão. É algo que você esperou, alguém que você pediu por bastante tempo, né? Te tira dessa condição de
de estar com uma vida mais parada, né? E você consegue fazer planos, né? E aí entendo que a gente está falando de uma semana, tá? Então, assim, pode ser só o início desses planos, tá? É alguém que, se você for mulher e estiver me ouvindo e esse rei de ouros ele entra com essa intenção, tá? De fazer planos, de expandir com você, tá bom? Não é que tudo vai acontecer essa semana, né? Nem haveria possibilidade, tá? Então tenha discernimento para encaixar a situação, tá? Então, seja num trabalho, se é um trabalho que chega e alguém te oferece esse trabalho depois de muito tempo procurando emprego já em exaustão, né, por não encontrar, isso entra, tá? E as coisas se abrem, tá? Então, encaixem na condição de vocês, tá? A energia do jogo é que vocês saem, algo chega que tira vocês dessa exaustão, dessa condição de espera, tá? Até quase que numa desistência e até numa autodefesa também, tá? E aí algo chega como um pedido atendido, que expande a vida de vocês, que abre um fluir, tá bom? Então, essa é a energia do jogo, tá bom? Encaixem na situação de vocês, né? Desejo uma boa semana para vocês. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, tá bom? E de comentar o que vocês acharam. Se quiserem voltar no meio da semana para me contar como que tá sendo a semana, eu vou ficar muito feliz de saber, tá bom? E é isso, fiquem bem, se cuidem e até um próximo vídeo.